Olá pessoal, aqui quem fala é Manuel Neri. Vamos continuar com nossa websérie de famílias Revit, hoje com um episódio sobre planos de referência. Bom, vamos lá, vou abrir aqui uma nova família, né? Nova família. E vou pegar o nosso já conhecido modelo genérico métrico. Aqui está o layout da família de modelo genérico métrico. E essas duas linhas verdes que a gente encontra aqui são já os nossos planos de referência. Quando eu clico aqui na linha, esse daqui é o plano centro, esquerda, direita. E esse aqui é o plano centro, frente e trás, certo? A primeira coisa que vamos aprender sobre os planos de referência é algumas formas de manipulá-lo. Quando a gente seleciona um plano, a gente encontra aqui esse pinozinho. Essas famílias de modelo genérico, elas já vêm com os dois planos principais pinados. Então, se eu clico aqui e tento mover, ele não sai do canto. Se eu tiro o pino aqui, o nosso plano agora é móvel. O primeiro ponto aqui é que planos são infinitos. Então, mesmo que eles não se toquem, aqui na extensão dos elementos, eles vão estar definindo ali uma origem. E embora ele não seja representado de forma infinita, a gente pode aumentá-los aqui, puxando nessas bolinhas. A gente pode aumentar esses planos. Ó, esse aqui está pinado, eu tenho que tirar o pino, aumentar e colocar o pino novamente. Quando eu clico aqui, eu coloco o pino, certo? Não consigo mais mover. Caso vocês não consigam selecionar o plano, provavelmente essa opção aqui vai estar desligada. Aqui embaixo, ó, do lado direito, tem uma opção chamada selecionar elementos fixados. Se eu desativar, eu não consigo mais selecionar o meu plano. Por quê? Porque ele está pinado. Se eu tirar o pino de um desses e colocar novamente aqui, desativar a opção, o que não está pinado eu movo e o que está eu não consigo nem selecionar. Tá vendo? Então vou tirar isso aqui, vou pinar aqui novamente. Aqui no navegador de projetos, nós vamos ter o nível de referência, que é esse que estamos vendo, é como se fosse a planta baixa da sua família. A planta de forro, que seria o nível de referência olhando para cima, né? Planta baixa, o corte na família olhando para cima. E as elevações. E qual é aqui o sentido dessas elevações? Para a gente entender melhor, vamos criar aqui algumas extrusões. Vou fazer rapidinho aqui, a gente já tem um vídeo somente sobre isso. E vou colocar algumas cores aqui nos nossos elementos. Teremos aí um vídeo depois sobre materiais, mas vou colocar aqui de forma mais rápida, só para a gente entender como é que vai funcionar isso aqui. Então esse é azul, vermelho, amarelo. Esses materiais aqui eu já configurei pelo nome da cor, por isso que vai funcionar para mim. Talvez não funcione aí para vocês.
Mas aqui é só para vocês entenderem a vista dos planos. Então vamos lá, temos essas formas aí. Vou voltar lá no meu nível de referência. Aqui também cores consistentes, certo? E agora vamos para as elevações. Vou abrir aqui, primeiro vou abrir todas, direita, esquerda, frontal, superior. Vou colocar aqui essa opção de sombreado em todas elas. Eu posso colocar isso só apertando SD. Vou clicar aqui e vou apertar WT, que é para colocar uma vista ao lado da outra. E aí nós vamos entender como é a visão de cada elevação dessa. Bom, aqui está a nossa planta baixa e aqui está a vista da direita. A elevação da direita, como vocês podem perceber, é uma vista a partir da direita. Então o observador está aqui olhando para lá. Aqui está a esquerda, é o contrário. O observador está olhando a partir do lado esquerdo. Já a vista frontal, como vocês podem perceber aqui, o observador está olhando daqui de baixo para cima. Então a parte frontal da família é a parte abaixo do plano frente e trás, certo? Essa é a vista frontal, a partir daqui. E a vista posterior é de cima para baixo, ok? Então, entendido isso daqui, vou fechar. Então a gente já percebe que esses planos daqui principais, eles dividem aqui nossa família em quadrantes, que vão fazer referência a essas elevações. Outra coisa aqui importante é a origem da família. Se eu carregar essa família aqui do jeito que está em um projeto, vou fazer isso agora. Vou abrir aqui, novo. Vou botar um projeto qualquer e vou dar OK aqui. Se eu carregar essa família, como a gente já viu, né, aqui no botão carregar, lá no projeto, percebam que antes de eu clicar, quando eu só movo o mouse, a família está sempre alinhada com o mesmo ponto do mouse, certo? E eu vou clicar agora, colocou lá a família, e não por coincidência, esse ponto é aqui o que eu chamei de origem, certo? Vou tirar aqui os pinos e vou mover esses elementos para cima do retângulo azul. Percebam que a interseção agora é aqui. Logo, a minha origem será aqui em cima. Vou carregar de novo. Vou substituir. Vou clicar na família e vou clicar aqui, ó, criar similar, ou CS, né? Pronto, ó. Percebam agora que a posição do mouse, a colocação da família, ela está num ponto diferente. Ou seja, a minha origem agora é em cima lá do retângulo. Então eu posso controlar a qualquer momento o ponto de colocação da minha família, mudando meus planos de referência. Para que é que isso importa para mim? Dependendo da família e da sua forma de trabalho, você pode precisar colocar um móvel, por exemplo, alinhado aqui por uma das quinas aqui, né? Certo? Essa seja a sua origem. Ou você pode precisar fazer aquele elemento, colocar ele sempre pelo eixo. Tá? Isso vai depender, então é importante vocês saberem essa diferença aí, essa opção. E como é que eu crio novos planos? Se eu precisar de outros planos aqui de referência. Aqui na aba Criar, existem aqui as opções Linha de Referência e Plano de Referência. Tá? Vou clicar aqui em Plano de Referência, vou fazer outro plano aqui e outro aqui. Esse meu plano ficou inclinado. Vou apagar e fazer de novo. Certo? Então, onde estaria agora a minha origem?
perceba que quando eu clico aqui nesse plano, tem aqui uma opção define a origem, certo? Esse outro plano também, mas esse plano aqui não tem, nem esse tem. Então a origem vai ser a interseção dos planos que define a origem. Se eu disser ao Revit agora que esse e esse plano vão definir a origem, a minha origem agora vai estar aqui nessa interseção. E quando eu carregar no projeto, que for criar uma família igual àquela, aqui está agora a minha origem, meu ponto de inserção, ele está em cima do triângulo. Ok? E o que é que tem mais de importante aí nesses planos, além da origem? Como vocês podem ver, os planos principais que já vêm na família, eles têm um nome, certo? Centro, aqui centro, frente e trás. Já os planos que nós criamos, eles vêm sem nome, aqui, ó. Então a gente pode clicar aqui em cima e adicionar um nome a esse plano. Por exemplo, vou colocar aqui lado direito. Certo? Vou criar outro plano apertando RP. Vou clicar nele e colocar aqui lado esquerdo. Ok? Quando nós vamos aqui em uma das elevações, direita ou esquerda, e vamos criar a nossa extrusão agora lateralmente, para quem já viu o nosso outro vídeo lá sobre geometrias, nós podemos definir qual é o plano de trabalho daquela extrusão, né? Qual é o plano que vai hospedar aquele perfil para a extrusão acontecer. E se um plano de referência possui o nome, ele vai aparecer aqui. Tá vendo? Ó, o plano que a gente acabou de criar, lado direito e lado esquerdo. O outro plano que eu tinha feito, que eu não botei o nome, ele não aparece. Então essa é uma das importâncias de você colocar um plano e colocar o nome nele. É poder hospedar as suas geometrias. Vou colocar aqui lado direito. Vou dar um OK. E vou dizer que a minha extrusão termina em 1000 milímetros e começa em 0. Ou seja, o início, o 0, vai estar colado no plano lado direito. E ele vai andar, vai extrudar 1000 positivo. Vamos lá aqui no nível de referência. Percebam aqui que nossa extrusão ficou hospedada no plano chamado lado direito e que ela está indo aqui 1000 positivo, do 0, 1000 para lá. Se eu colocar menos, ela vai para o outro lado. Então, isso já me indica que planos de referência possuem um lado positivo e o lado negativo. Para quem gosta aí de geometria analítica, isso faz referência à normal do plano. Todo plano ele tem um vetor normal que aponta para o lado positivo, certo? Então, nesse caso, nesse plano aqui, vou botar de novo positivo, a nossa normal estaria apontando para a direita. Por isso que quando eu coloco valores positivos, o elemento cresce para cá. Se eu botar um valor negativo aqui na minha extrusão, ele vai crescer para o outro lado também, tá? E aí, como é que eu mudaria meu elemento de plano? Se vocês tentarem mover um elemento que foi associado a um plano, ele não vai sair lá do plano, tá vendo? Ele corre apenas no plano. Lembrando novamente, o plano é infinito. Então ele corre aqui para cá, corre lá para cima, mas ele não vai lateralmente. Como eu poderia fazer isso? Se eu clicar aqui nessa opção, eu vou desassociar ao plano de trabalho, tá vendo? Aí aqui já aparece não associado e agora o meu elemento ele move para todo canto.
Vou dar um Ctrl Z aqui para ele associar novamente. Pronto, novamente está associado. Vou mostrar outra opção que é trocar o plano. Com o elemento selecionado, eu posso vir aqui, editar plano de trabalho e posso escolher outro. Por exemplo, o centro, esquerda, direita. Meu elemento foi colocado agora no plano esquerda, direita. Posso editar novamente e escolher agora o plano esquerdo. E meu elemento foi colocado agora no plano esquerdo. E aí percebam também o seguinte. Se eu pegar esse plano agora e arrastar aqui lá para cima, eu trocar o sentido do plano, perceberam aí? O meu elemento ele trocou de lado. Isso me sugere que, dependendo de como eu vou fazer o meu plano, a minha normal vai estar para um lado ou para o outro. Por exemplo, vou colocar aqui novamente RP e vou fazer os meus planos agora no sentido horário. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, certo? Aqui do lado eu vou fazer planos no sentido anti-horário. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então vou dar nomes a ele aqui. Horário, direita, horário esquerda, anti-horário direita, anti-horário esquerda. E agora eu vou pegar o meu mesmo elemento e vou substituir. Vou colocar ele no plano horário do lado direito. Ele aponta para fora, certo? Vou colocá-lo agora no horário do lado esquerdo. Ele também aponta para fora. Vou trocar e vou colocá-lo agora no anti-horário do lado direito. O elemento aponta para dentro. Estou sempre trabalhando aqui com positivo, tá? E novamente no anti-horário do lado esquerdo. O elemento também aponta para dentro. Isso me sugere que sempre que eu estiver trabalhando no sentido horário, os meus normais eles vão apontar aqui para fora. Quando eu estiver trabalhando no sentido anti-horário, desenhando planos no sentido anti-horário, elas vão apontar, as normais vão apontar para dentro. Isso vai ser importante quando a gente for parametrizar o elemento para colocar valores positivos e negativos. Porque, por exemplo, se você estiver fazendo essa extrusão para alguém usar e você estiver dizendo que isso daqui, esse valor é a largura do elemento, ninguém vai querer digitar um elemento com largura menos 1 metro. O usuário vai digitar que o elemento tem 1 metro. Então é importante você saber isso de positivo e negativo dos planos. E aí fica aqui esse resumo de informações aqui para você. Às vezes a gente encontra falando, né, o plano de baixo para cima é no sentido, de cima para baixo é outro. Mas a minha releitura para lembrar de forma fácil é essa aqui. Se eu pensar no elemento fechado, sentido horário positivo para fora, sentido anti-horário positivo para dentro. E agora, além disso tudo, nós trabalhamos aqui com um elemento que estava hospedado no plano lateralmente, certo? Mas esses elementos aqui que nós fizemos, eles estão hospedados num plano horizontal. Ou seja, ele está aqui no nível de referência e sua extrusão é para cima. Como eu poderia travar esses elementos também lateralmente? Eu posso simplesmente aqui na ferramenta modificar, alinhar ou no comando AL. Então eu clico no elemento de referência, clico na minha face e clico no cadeado. Muito importante aqui, clicar no cadeado
para ele travar o plano na face, né? Para a gente criar a referência. Se eu fizer o contrário, se eu clicar primeiro na face, depois no plano, ele vai mover o plano. E qual a importância desses cadeados? Uma vez que o elemento ele está lá hospedado, né, na horizontal e travado nas laterais, quando eu mover o meu plano, o meu elemento vem junto. Tá vendo aí? Percebam aí, ó, que ele vai vir junto. Certo? Então a gente poderia fazer a mesma coisa aqui, vários planos para esses outros polígonos. E no caso do círculo, como é que a gente travaria ele? Se eu tentar alinhar aqui com a extrusão, ele não encontra, tá vendo? Então eu teria que, dentro da extrusão, com 2 cliques, quando tiver nesse formato aqui, eu tenho que habilitar essa opção, marcar centro visível. Aí ele cria lá um xizinho no centro. E ainda antes de clicar em OK, agora sim eu alinho ele no centro, tá? Alinho, travo, alinho de novo, travo. E quando eu clicar em OK, ele vai estar preso lá no meu centro. Pronto, percebam agora que sempre que eu mover essa geometria, elas se movem. Quando eu mover o outro, elas não movem. Ok? A mesma coisa a gente poderia fazer com os outros polígonos. A gente pode travar eles fora ou dentro, aqui dentro da extrusão. Bom, basicamente é isso daí sobre planos de referência que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Deem um joinha aí no nosso vídeo, se inscrevam. Para quem não conhece nosso canal, temos aqui algumas playlists sobre série em alvenaria em BIM. Essa de famílias que vocês estão assistindo hoje aí. Teorias sobre o que é BIM, algumas dicas de Revit. E ativem também as notificações para serem avisados quando nossos vídeos forem lançados. Vocês podem conhecer também nossos Instagrams aqui pela página do canal. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.